A gente falou um pouquinho do que é essa qualidade de amor, a gente falou um pouquinho do amor como razão pura, um conceito ainda abstrato para a gente, mas é bom a gente deixando isso na mente virtual e se apropriando disso aos poucos. E aí, então, a gente continua finalizando já esse tópico das doenças cardíacas e circulatórias, que são aquelas que mais acometem os discípulos, justamente porque os discípulos são essas pessoas que estão começando a trabalhar com o cardíaco. Então, o órgão correspondente ao cardíaco no plano físico é o coração. Então, estão começando a distribuir, a irradiar. Então, isso naturalmente traz um período de adequação, de adaptação, até que a gente adquira uma estabilidade, como a gente falou na nossa meditação hoje. A circulação do sangue é símbolo de todos esses processos. Então, uma analogia com o nosso próprio corpo é o coração é aquele órgão que irradia igualmente o sangue, que distribui a todo o corpo. Então, da mesma forma, deve ser o nosso centro cardíaco, um centro de irradiação e de amor, indistintamente. E a pista para o estabelecimento da ordem mundial está oculta nessa simbologia. Ele vai continuar aqui, vai ficar um pouquinho mais claro. A livre circulação de tudo que é necessário para cada parte da grande estrutura da humanidade. Ou seja, ainda a gente convive com má distribuição de renda, a gente convive com uma série de desequilíbrios, porque a humanidade não vibra ainda no centro cardíaco. Uma vez que a humanidade comece a vibrar no centro cardíaco, a distribuição de recursos, não apenas financeiros, mas recursos emocionais, recursos espirituais, recursos mentais, propriedades tecnológicas, tudo isso tende a circular livremente. O que a gente percebe hoje? Ainda existe uma energia de dominação de uma pessoa sobre a outra, de um grupo sobre outra, de uma nação sobre a outra. Isso tudo é parte do desenvolvimento, mas ainda é característico dos centros abaixo do diafragma. Quanto mais indivíduos dentro do corpo da humanidade começarem a trabalhar com o centro cardíaco, isso vai naturalmente impactando a humanidade como um todo. Se grupos começarem a trabalhar, obviamente a potência é muito maior do que de indivíduos. O sangue é a vida e o livre intercâmbio, a livre participação, a livre circulação de tudo o que é necessário. Pois um correto viver humano caracterizará o mundo futuro. Hoje, essas condições ainda não existem. O corpo da humanidade está doente e sua vida interna desorganizada. Em vez da livre circulação entre todas as partes do aspecto vida, tem havido separação, canais bloqueados, congestão e estagnação. Isso, obviamente, está no corpo da humanidade, mas também está em cada um de nós. Também está nos grupos dos quais a gente faz parte. Então, novamente, à medida em que cada indivíduo e cada grupo forem restabelecendo esse fluxo, a gente vai conseguir que isso, em maior medida, claro que é um processo gradual, mas que em cada vez maior medida isso também esteja vivo, presente na humanidade. A gente sabe, a gente está ainda, né, quer dizer, hoje não mais, a gente saiu do signo de Leão, mas a gente estava no signo de Leão, que uma das características de Leão é o coração, né? Leão é regido pelo Sol, que é o coração do nosso sistema solar, é a fonte de vida, é a fonte de luz, é a fonte de calor. Não devemos esquecer que Leão é o oposto polar de Aquário. E se Leão é o coração, Aquário é o sistema circulatório. É através de Aquário que esse calor, essa vida é levado, distribuído, né? Aquário é o aguadeiro. Então, quando a gente pensa numa nova era de Aquário, é isso que a gente está pensando. Não adianta a gente falar, que bonito, a nova era de Aquário. O que é isso de forma prática? O que significa isso?
significa um livre fluxo. Então, a melhor maneira para a gente cooperar com a área de aquário não é só a gente distribuindo mensagem no WhatsApp, mas sobre a área de aquário, mas a gente especialmente reconhecer do que ela é viva, do que ela é composta, e a gente tentar, então, individualmente e em grupo, manifestar isso. Né? Então, o que cada indivíduo pode fazer? Começar seu processo de transferência do autoesquecimento para a vida grupal. Isso é possível sozinho? Muito difícil. Né? A própria formação grupal, participar de grupos, já nos leva a um experimento do que ainda que de forma rudimentar, essa vivência do cardíaco. Mas é inevitável. Se a gente procura um desenvolvimento de chakra cardíaco, obrigatoriamente, a gente precisa ter uma experiência de vida grupal. Tá? E um grupo que esteja afinizado com esses valores, porque se for um grupo que tem um propósito, uma motivação separatista, então é só uma ilusão. Eu estou ainda trabalhando como grupo, porém, como um grupo pisciano, com energias egoístas, de plexo solar. Precisamos estar sempre atentos a isso, inclusive observar tudo pelo nosso grupo. Tudo bem até aqui? Vou seguir, então. É necessário, né? A terrível crise atual para despertar a humanidade para suas condições doentias, para reconhecer a extensão do mal, que agora descobrimos ser grande. As doenças do sangue da humanidade, simbolicamente entendido, tão severas que somente medidas extremamente drásticas, como dor, agonia, desespero e terror, serão capazes de estabelecer a cura. Então, a gente já está vendo isso. Né? Isso é óbvio que esse livro é antigo, mas não mudou muito. Né? De 80 a 70 anos para cá, infelizmente, não mudou muita coisa. Então, né, o que fica a mensagem aqui? Né? Talvez não fosse necessário tudo isso, se a gente tivesse, enquanto humanidade, já buscado se conscientizar. Então, o que fica de mensagem para a gente? Que é possível, sim, que isso seja, em alguma medida, aliviado, amenizado, desde que nós, enquanto humanidade, façamos a nossa parte. Se a gente não fizer, naturalmente, esse processo de evolução, de desenvolvimento que afeta toda a humanidade vai, em algum momento, ser doloroso, ou se manter doloroso. Os curadores devem lembrar-se que os discípulos, os bons homens e os aspirantes compartilham dessa doença universal da humanidade, que cobra seu tributo psicológico, fisicamente, ou em ambos. Então, lembra que a gente está estudando as doenças do discípulo? O que é um discípulo? É aquela pessoa que já está começando a partir do desenvolvimento do cardíaco. Isso é válido para um grupo de discípulos também, né? Está começando a se relacionar com o centro cardíaco, está começando a se relacionar com a humanidade. Ou seja, como diria o Terêncio, filósofo romano, tudo que é humano me é peculiar. Né? Por quê? Então, um discípulo, ele vai, em alguma medida, experienciar todas as doenças que assolam a humanidade. Ele não vai vivenciar aquilo de forma tão intensa ou dramática, ou possivelmente essa não vai ser a causa do seu desencarne. Mas, numa medida mais leve, ele vai precisar entrar em contato com tudo isso. Por quê? Porque ele está começando a fazer parte de toda essa vida maior. Então, é importante a gente perceber em quem a gente for atender, mas é importante a gente perceber em nós. Então, às vezes a gente fala, né? O mundo está... Alguém comentou hoje até, né? O mundo está doente, não sei, o mundo está desequilibrado. Isso naturalmente nos afeta. Né? Claro que a gente não pode se permitir que isso nos afete a tal modo de pedir o nosso serviço, de pedir o desenvolvimento das nossas faculdades, da nossa vida familiar, né? Mas isso não tem como. Né? Em alguma medida, essa tinta vai respingar em nós. E é assim que tem que ser. Né? É dito no budismo que o caminho do Bodhisattva é esse caminho.
né? O caminho do Arhat, como os budistas fazem, falam um caminho mais leve, porque é um caminho do desenvolvimento mais individual. Agora, o caminho do Bodhisattva, que é o Senhor da compaixão, inevitavelmente é um caminho de se relacionar com as dores da humanidade. O problema é de origem antiquíssima, de débitos longamente estabelecidos. E, inevitavelmente, isso também afeta o nosso veículo físico. Estar isento das enfermidades humanas não indica superioridade espiritual. Então, um glamour que a gente precisa ter atenção, né? Pode ser o que um dos mestres chamou de as profundezas do egoísmo espiritual e da autossatisfação. Então, às vezes a pessoa se gabar de que ela tem uma saúde perfeita, pode ser um indício disso. Então, ok, eu tenho, estou organizado no meu campo, mas eu não estou experienciando isso. Então, de novo, não é uma alusão ao sofrimento, mas é a gente reconhecer que, em alguma medida, quando a gente está no caminho do desenvolvimento do centro cardíaco, isso vai me afetar. Eu preciso lidar com isso. No caso, estaria mesmo plano da uma concessão de vida do que uma consequência do próprio comportamento. O que você fala? Não sei se eu entendi direito. Assim, da pessoa gozar dessa saúde, né, e talvez não fazer jus pelos méritos. Acho que está mais uma concessão de vida, né, que talvez consequência do que ela é. Eu penso que é uma consequência do que ela é. Só que é igual aquele ditado, né? É mais fácil você se iluminar no mosteiro do que aqui no meio. Então é um pouco isso. À medida em que eu consigo me isolar do restante, e sim, né? Sem tirar os méritos da pessoa, ela tem uma organização interna, ela se alimenta bem, se cuida e tal, né? Então, isso é consequência também dos atos dela, só que ela está fechada para essas trocas externas. Entendi. Então, aí isso é um caminho que o caminho do Bodhisattva, que é o que a gente busca trilhar, não permite, né? Óbvio, de novo, não é isso que vai nos abalar tão profundamente, mas em alguma medida a gente vai entrar em contato com isso tudo, até porque qual que é o nosso objetivo como um grupo criador? Né? Se eu não tenho, em uma pequena medida que seja, uma conexão com aquele ser que vem até mim, como não vou conseguir curá-lo? Né? É preciso que a gente reconheça no outro algo que também existe em mim, para que a gente crie essa conexão empática e possa trazer um fluxo como grupo para essa pessoa. Aí ele diz, né, o iniciado de terceiro grau pode manter-se livre e são, mas isso só acontece porque ele já se liberou completamente da miragem, nenhum aspecto da vida da personalidade tem poder sobre ele. A gente não está falando da gente, né? Nesse momento é falando de Buda, vamos reconhecer que pode ser que a gente tenha uma... E tudo bem, a gente como grupo consegue se organizar melhor. O último slide para só dá tempo? Todos os tipos de raio estão... Olha que importante isso. Todos os tipos de raio estão igualmente sujeitos a esses problemas particulares. Então, não importa se o indivíduo tem raio de alma 1, 2, 3, 4 ou 7. Todos os indivíduos que estão galgando esse status, não no sentido glamouroso, como a gente enxerga aqui, mas em termos somente de degrau de desenvolvimento, eles vão estar suscetíveis a esse tipo de situação. Contudo, o sétimo raio é o raio mais suscetível aos problemas, dificuldades e doenças de corrente sanguínea do que qualquer outro tipo de raio. Eu vou continuar para ficar mais claro, aí eu explico o que não ficar em dúvida, o que não ficar claro. Então, por que o sétimo raio é o raio mais suscetível a doenças circulatórias? Lembrando que o sétimo raio é o regente da era de Aquário. A razão é que esse raio é um raio que tem a ver com a expressão e manifestação da vida no plano físico e com a organização das relações entre espírito e matéria na forma. Então, se a gente sabe que o primeiro raio é o raio mais abstrato, é o raio do que a gente chama de esoterismo puro, por quê?
porque é aquilo que está ainda na causa. Então, à medida que o processo dos raios vai se desmembrando, vai se materializando, ele termina no sétimo. O sétimo raio tem uma conexão especial com o primeiro, porque ele é quem deve expressar na forma, com perfeição, todo esse plano inicialmente estabelecido, que é uma qualidade do primeiro raio. Então, naturalmente, o sétimo raio, por ser o raio mais exterior, se a gente puder dizer assim, o que mais exterioriza o plano, ou a ideia, ou o conceito, naturalmente, ele vai ser o raio que mais vai ser afetado, porque ele é o organizador, além de tudo. Né? Ele é o manifestador e organizador. Por isso que ele é o chamado de raio da magia. E às vezes a gente não entende muito bem isso. Que magia que é essa? É o David Copperfield, é o Mr. M? Não, é o processo mágico ou alquímico de expressão da matéria, de uma ideia, de um conceito, né? Então, a magia cerimonial, ou o sétimo raio, ele tem a ver com saber conhecer como cada coisa se manifesta e se expressa, desde uma ideia até a forma física. Então, no fim das contas, o nosso trabalho meditativo é um trabalho mágico. Por quê? Porque a gente está refletindo sobre uma ideia, a gente, por exemplo, sobre o amor, ou sobre eu falei do signo, sobre leão. Então, a gente está refletindo sobre o leão. O que é isso do ponto de vista espiritual? É uma ideia abstrata. Quando a gente reflete sobre ela e vai trazendo, vai fazendo analogias, comparações, refletindo, expressando essa ideia de modo material, isso é um trabalho mágico. É eu concretizar no plano material uma ideia abstrata que está no plano búdico, por exemplo, né? Como é o caso de uma ideia. Então, o trabalho mágico, a magia do sétimo raio é saber como materializar, saber como fazer. Era isso que os alquimistas faziam simbolicamente, transformando o chumbo em ouro. Só que tem muita confusão no meio dito esotérico sobre o que é essa magia do sétimo raio. Mas tudo bem, né? Faz parte do processo. O sétimo raio está empenhado hoje em procurar criar a nova ordem, com a livre circulação e uma consequente intencionada liberdade da humanidade dos males e problemas do passado. Lembrando de novo, né, o trabalho de Hércules relacionado ao signo de Aquário, ele tem que pegar 2 rios que passam perto dos estábulos, e aí ele limpa esses estábulos que estão com fezes de gados que representam a humanidade há muito tempo. E aí, então, ao reorientar esses fluxos, o próprio fluxo natural dos rios faz a limpeza e dissolve todas aquelas barreiras que estavam ali, aquelas valhas dos estábulos, que são representações da separatividade. Então, o que é a energia aquariana? O que é o sétimo raio? É o fazer fluir, é fazer chegar a todos esse fluxo de vida, esse fluxo de amor, esse fluxo de luz das qualidades espirituais. Por isso que, naturalmente, é o raio que tem mais a ver com a circulação. Interessante lembrarmos, e seria útil para os estudantes nessa época, reunir e estudar tudo o que já escrevi sobre o sétimo raio da ordem cerimonial e da magia, se quiserem cooperar inteligentemente com os acontecimentos do dia. Então, a gente sempre lembrar o que é isso, né? Tem um livro do tibetano que chama Um Tratado sobre Magia Branca, que é um livro de sétimo raio. É um livro de como aprender a manifestar uma realidade superior aqui no plano social. Uma leitura bem importante. Eu estive pesquisando um pouquinho, vi alguma coisa no YouTube, para mim fez sentido, né? Me corrija. O símbolo de aquário é justamente a cópia da onda de cima no plano de baixo. Exatamente. Parecia 2 ondinhas do água, mas não. Duas ondas que abaixo como acima, né? Bem interessante. E o nome verdadeiro do aquário é aguadeiro, não é aquário.
né? Foi as traduções aí ao longo do tempo, mas o nome original é aguadeiro. A ideia é o contrário, né? Não é armazenar, é distribuir, né? Perfeito. É distribuir água a quem tem sede. É resgatar a conexão com essa água, com essa fonte de vida, né? Tem várias referências bíblicas, inclusive, sobre essa água da vida, que é a energia espiritual, né? E aí, então, o aguadeiro é essa pessoa que tem contato e distribui. Isso é o nosso objetivo, né? A imagem que me vem, né, bíblica, é realmente virando vaso. Exatamente. Isso é o símbolo do aquário. Isso é o símbolo. Então, o que a gente pretende como um grupo aquariano? Através das práticas meditativas, acessar essa fonte que para nós ainda não é fluida, mas a gente faz um esforço danado para tentar beber um pouquinho, e então trazer para o cardíaco, que é o órgão do coração, né? E através do cardíaco para o pau, a gente irradiar, que é o que a gente fez na nossa meditação. Por isso que a nossa meditação, ela intenciona ter uma meditação aquariana. O que a gente está conseguindo que ela seja aquariana depende da gente. A fórmula dela é uma fórmula aquariana. Se estamos conseguindo ou não sei, a gente está tentando. Mas é isso, alcançar a fonte, trazer para o cardíaco e irradiar. Percebe que se não irradiar não tem sentido? Fica o aquário armazenado. Tudo bem? Comentários, dúvidas, partilhas? Pessoal de casa, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Que bom. Podemos encerrar? Podemos encerrar, pessoal? Podemos.